Quantos estão prontos para ouvir a voz de Deus nessa noite? Você pode dizer isso para o seu vizinho, fala assim: eu estou pronto, e eu preciso ouvir a voz de Deus nessa noite. Amém? O título da minha mensagem hoje é Autoridade sobre os dias maus. Autoridade sobre os dias maus. Quanto já passou por um dia mau na vida? Alguém já passou por um dia mau? Ou está passando por um dia mau? Então essa mensagem é para você nesta noite. E essa mensagem ela é relativamente conectada com a mensagem que eu ministrei semana passada. Semana passada nós ministramos sobre o poder da língua. O título da mensagem de semana passada foi Preso pela Língua. Preso pela língua. Como muitas vezes nós vivemos situações na nossa vida por causa das palavras que saem da nossa boca. Passamos por situações na nossa vida, por momentos que nós abrimos a nossa boca para simplesmente desabafarmos sobre algo, mas é simplesmente um desabafo momentâneo, que não vai trazer resultado, que não vai trazer uma mudança, mas vai nos fazer sentir melhor por alguns minutos, por alguns instantes. Mas com isso, todas as vezes que nós abrimos a nossa boca, nós precisamos entender que que tudo que falarmos, as palavras dela têm consequências tanto positivas quanto negativas. Então por isso que o título da mensagem foi Preso pela Língua, porque muitas vezes saem mais coisas negativas da nossa boca, mais coisas destrutivas da nossa língua do que positiva. Por isso vivemos muitas vezes situações de derrotas, de fracasso, simplesmente pelas palavras que temos lançado sobre a nossa vida e sobre o nosso futuro. E não adianta você entender o poder da palavra confessada, porque da mesma forma que você pode abrir sua boca e declarar derrota sobre a sua vida, você pode abrir a tua boca e declarar bênção sobre a tua vida e colher isso no teu futuro. E nós terminamos a nossa mensagem falando isso. Nós começamos falando do perigo da língua, do perigo da palavra mal falada, mas também falamos do poder da língua, do poder da palavra, quando ela sai com poder e autoridade da tua boca, como você pode mudar a tua história, mudar a tua vida, mudar o teu futuro, porque a palavra de Deus te dá garantia disso, a palavra de Deus te dá base para você fazer isso. Você está me entendendo? Então não adianta você entender o poder da palavra confessada, sem entender a autoridade que está sobre a tua vida. Muitas vezes as pessoas não entendem dentro da casa de Deus o poder que habita em você, o poder que habita em mim. As pessoas creem no poder e na autoridade sobre o pastor. As pessoas creem no poder e na autoridade sobre o profeta A, o profeta B, o pastor internacional, o pastor que veio visitar, o pastor que roda o mundo pregando em grandes cruzadas, e milagres acontecem. Então as pessoas pensam que a autoridade de Deus está sobre a vida dela, e as pessoas dentro da igreja se enganam com isso. É claro que a autoridade de Deus está sobre a vida delas, mas não quer dizer que você não tem nenhuma autoridade sobre a tua vida. E Deus, quando deu autoridade ao homem, Deus não deu autoridade em níveis. Deus deu autoridade e pronto, e acabou. Você está me entendendo? Não existe níveis de autoridade para o diácono, para o presbítero, para o evangelista, para o pastor, para o apóstolo, para o não sei mais o que, e para o recém-convertido de hoje. Não existe níveis de autoridade. Sabe por que muitas pessoas usam e parecem ter mais autoridade do que outros? Porque uns entendem mais do que outros. Porque as pessoas, alguns entendem, recebem, colocam em prática. Outros ouvem e ouvem somente. E não colocam em prática na vida delas. E não aplica isso no seu dia a dia. E por isso ela acha que fulano tem mais autoridade que ela, ou Beltrano tem mais autoridade que ele. Mas isso é uma mentira do diabo. Deus delegou autoridade para mim e para você. Você pode dizer amém por isso? Eu usei um exemplo uma vez na sala de aula, e eu creio que cheguei a usar esse exemplo um dia pregando aqui. Eu posso dar um cartão de crédito para a Lilian e dar um cartão de crédito para a Graça, e virar para elas e falar bem assim: olha, esse cartão de crédito aqui, ele é ilimitado, está aqui a senha para você poder usar ele, você pode usar o tanto que você quiser, o dia que você quiser, não se preocupe com a fatura do cartão de crédito, é por minha conta, fique à vontade, use à vontade. Aí a Lilian pega o cartão de crédito
crédito e guarda no bolso. A Graça pega o cartão de crédito, pega a senha e guarda direitinho e fala bem assim: vou guardar isso aqui porque isso aqui vai fazer uma diferença enorme na minha vida. A Lília crê que vai fazer também, mas ela está tão feliz que recebeu o cartão de crédito que ela nem lembra onde guardou a senha. A Graça, porque é casada com português, e o português fica em cima, ela falou: melhor guardar esse cartão de crédito aqui, senão o Jorge me pega se eu perder essa senha. E ela guarda a senha, guarda o cartão de crédito com muito cuidado, porque ela sabe a importância que aquilo ali tem. A Lília ficou tão feliz com o cartão de crédito que esqueceu onde colocou a senha. E agora, porque ela não tem a senha, ela não pode usar o cartão de crédito. Agora aquele cartão de crédito não passa nada mais, nada menos do que um pedaço de plástico no bolso dela, ou na carteira, ou na bolsa dela. Mas a Graça guardou o cartão de crédito e a senha direitinho. E agora ela está mudando a vida dela. Comprou uma casa nova, comprou um carro novo, está viajando, está conhecendo outros países, está vivendo uma vida melhor. A vida dela está sendo transformada. Por quê? Porque ela entendeu a autoridade que estava na mão dela, e ela entendeu que ela tinha poder para mudar a vida dela, independente daquela situação. A Lília tem a mesma autoridade no bolso dela, mas ela não sabe como usar. Você está me entendendo? Está vendo como é que a autoridade está sobre mim, sobre você? Mas alguns ficam tão felizes que o pastor colocou a mão na minha cabeça e eu recebi a autoridade. O outro fala assim: eu recebi a autoridade e agora eu vou pegar a palavra de Deus e vou aplicar na minha vida todo dia, para eu poder ver essa autoridade entrando em ação em todos os dias da minha vida, e eu poder paralisar todas as obras do inimigo contra a minha casa. E aí você vê a vida daquela pessoa mudar, e a vida do outro simplesmente ficou feliz no domingo à noite, porque o pastor declarou a unção de Deus sobre a vida dela, e mostrou para ela que ela tinha autoridade na palavra de Deus, mas ela não sabe aplicar a palavra de Deus na vida dela. Ela esqueceu onde colocou a senha. Então a autoridade de Deus é sobre minha vida e sobre a sua vida liberadamente. Liberadamente, não existe níveis e grau. Não é o tanto que você ora, que Deus agora, opa, então bota mais 10% de autoridade para ele aí. Não é o tanto que você jejua, agora coloca mais 20% de autoridade para ela. Eu vou mostrar para você que Deus deu autoridade para a sua vida, para que você possa mudar a história e o rumo da sua vida. Deus espera que você governe a terra, o seu mundo, da mesma forma que Ele governa o céu. Você está me entendendo? Eu vou repetir mais uma vez. Deus espera que você governe o seu mundo. Entenda que dentro do mundo que nós vivemos hoje, existe um outro mundo, que é o meu mundo, que é o seu mundo que você vive. E Deus espera que você governe o seu mundo da mesma forma, com a autoridade que Ele governa o céu. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Eu quero que você fique pronto com a tua Bíblia aí, porque hoje nós vamos ler muitos versículos. Isso é uma mensagem que tem várias passagens bíblicas. Então fique bastante atento para que você possa acompanhar exatamente como nós estamos lendo, e se você puder anotar, para que você possa rever esses versículos, essas escrituras em casa, seria importante também. Efésios capítulo 6, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Então entenda uma coisa, que a sua luta não é contra o seu vizinho, a sua luta não é contra o seu esposo, a sua luta não é contra a sua esposa, ou sua mãe, ou aquele patrão no trabalho que tem te atormentado e te perseguido durante anos. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós precisamos entender que nós estamos numa luta constante. Você precisa entender que você está numa luta constante. Vire para o seu vizinho e diga isso para ele: não abaixe a cabeça, porque você está numa luta constante.
A nossa luta não é contra seres humanos, não é contra carne ou sangue, mas é contra os poderes e autoridades. Entenda uma coisa: você só vai poder paralisar o diabo contra a sua vida quando você entender que você é uma autoridade também. Porque a autoridade pode falar com a autoridade. A autoridade não respeita uma pessoa que não tem autoridade nenhuma. A autoridade pode falar, pode apontar o dedo na cara do outro, porque ele é o quê? Autoridade. Mas se você não entende que você não é autoridade, o que você acha que o diabo vai te escutar? Deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo a vida inteira respeitou e respeita a autoridade. A vida inteira respeitou e respeita a autoridade. Sabe por que ele não tem respeitado a vida de muita gente? Porque muita gente não entende que eles têm autoridade, não conhecem que tem autoridade sobre a vida delas. Então o diabo faz o que quer, na casa, na vida, nos problemas da vida dela, no emocional, prende as pessoas no passado, não permite que as pessoas avancem, brinca com os sentimentos dela. Por quê? Porque ele sabe que ele não tem autoridade para ser usada contra ele mesmo. E o diabo jamais vai querer que você entenda isso. Jamais, porque a partir do momento que você entender a autoridade que você tem, sabe o que você vai fazer? Você vai usar contra ele. Então é por isso que ele faz de tudo para te manter na ignorância, para que você não entenda a autoridade que está sobre a tua vida, para que você não use contra ele, para que ele continue reinando sobre a tua vida. E que você fique dando volta sobre esse problema, sobre essa montanha, e você passa ano e sai ano, e você está lutando e passando pelos mesmos problemas e as mesmas dificuldades, e você não entende porque você não sai do lugar, você não entende porque você está nesse labirinto, mas esse labirinto é o diabo que tem te colocado e te cegado para que você viva nessa prisão. O diabo sabe que ele não tem poder de fazer você perder a tua salvação, de tirar você da presença de Deus, de te colocar no mundo, mas ele sabe que ele tem o poder para fazer você não chegar em lugar nenhum no reino de Deus. Não te tiro da presença de Deus, mas te atormenta a vida inteira. Não te tiro da presença de Deus, mas faço você não conquistar nada. Não consigo te tirar diante da presença de Deus, mas você vai viver a vida inteira dando volta. Igual os israelitas, que era para fazer uma jornada de 11 dias, demorou 40 anos, porque quando eles sentiam fome, eles reclamavam. Leva a gente para o Egito de novo. É melhor comer cebola do que ficar aqui. Quando tinha sede, eles reclamavam, mas quando estava tudo bem, louvado seja o Deus. Quando eles viam o milagre, o mar se abriu, vamos dançar do outro lado, porque é milagre recente. Mas se tivesse alguns 2, 3 dias, 5 dias sem milagre, aí começava a murmurar de novo. E aí a jornada que era para durar 11 dias, durou 40 anos, sabe por quê? Porque eles ficavam perdidos. Porque um dia eles queriam adorar a Deus, outro dia eles queriam reclamar com Moisés. Um dia eles queriam servir a Deus, outro dia eles queriam voltar atrás. Pessoas que caminham por sentimentos. Não permita ser uma pessoa que caminhe por sentimento. Pessoa vem na igreja o dia que ela está bem, o dia que ela não está bem, sentindo muito bem, ela não vem na igreja. Imagine se Deus fosse assim comigo e com você. Acordei de mau humor, não vou abençoar ele não. Acordei de mau humor e não fala comigo não, nem ora, não vou te responder não. Imagina se fosse assim. Imagine, Juca, se Deus estivesse de mau humor aquele dia do acidente. Imagine se Deus caminhasse por sentimento como nós caminhamos muitas vezes. Mas nós queremos as bênçãos, nós queremos o milagre, queremos a autoridade, mas queremos caminhar por sentimento. O dia que eu me sinto bem, eu louvo a Deus. O dia que eu não me sinto bem, não vou na igreja não. Não quero saber disso. Não vou ler a Bíblia não. Vou fazer isso e aquilo outro. E aí ela prefere fazer algo que vai alimentar a carne dela, que vai alimentar o ego dela, que vai alimentar o corpo dela. Mas aí amanhã ela está pior do que hoje. E o povo de Israel não é diferente nem de mim nem de você. Não era. Uma jornada de 11 dias durou 40 anos. Porque eles não sabiam a autoridade que estava sobre a vida deles, e eram guiados por sentimento, e não pela palavra de Deus, e não pelo aquilo que Deus fazia na vida deles todo dia. Deus dava as nuvens para trazer sombra, Deus dava a coluna de fogo para aquecer,
Deus alimentava eles todos os dias. Ninguém ficava doente, ninguém se enfermava, ninguém morria. A roupa que crescia no corpo, e mesmo assim não era o suficiente. Alguém aqui está me entendendo? Então nós precisamos entender que nós estamos numa luta constante, de acordo com Efésios 6,12. Entenda, meu querido, que a luta que você está não é contra a carne ou sangue, mas é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. O diabo veio para matar, roubar e destruir, não tem nenhum outro objetivo. Por isso que ele tem todo o tempo do mundo para poder acabar com a tua vida, tentar acabar com a tua vida, tentar acabar com os seus relacionamentos, com o seu trabalho. O diabo, ele não quer simplesmente fazer você perder o emprego, ele quer destruir você, ele quer ver você debaixo de uma ponte passando fome. As pessoas pensam que o diabo, às vezes quando algo de ruim acontece na tua vida, o diabo se levantou, agora ele vai dar uma sossegada. Meu querido, entenda uma coisa, ele está tentando ainda mais, por isso agora ele vai continuar atormentando a tua mente com palavras negativas, de que Deus é incapaz de mudar a tua história, de que Deus é incapaz de mudar a tua vida, que você não tem como mais sair desse buraco que você está nele, que Deus não pode mudar a tua história, que Deus não pode mudar a tua vida. Isso é mentira de Satanás que tem atormentado a tua mente. Eu quero dizer para você que os planos de Deus vão se cumprir na tua vida, os planos de Deus vão se cumprir, os sonhos de Deus vão se cumprir. Eu declaro que Deus vai fazer na tua vida, de acordo com Efésios 3:20, muito mais além daquilo que você pede, daquilo que você imagina ou daquilo que você pensa. Isso o Senhor vai fazer na tua vida. E os planos do diabo não se cumprirão na tua vida. Uma arma pode ser até forjada contra você, mas ela não encontrará lugar, em nome de Jesus. O diabo é quem luta constantemente contra você, para que você não conheça e consequentemente não use a autoridade de Deus, a autoridade que Deus te deu. Ele vai lutar constantemente para que você não conheça e consequentemente não use a autoridade que Deus te deu. A palavra de Deus diz em Oséias: o meu povo perece por falta de... Então quando você não sabe a autoridade, o direito que você tem, você não vai lutar por ele. Alguém aqui está me entendendo? Abre a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 4. Você vai entender como é que o diabo está lutando contra a tua vida, como você está numa guerra constante, como você não pode abaixar a cabeça, que você entende que você está lutando com poderes, com autoridade. Por isso que você precisa entender a autoridade que você tem, para que você possa bater de frente com aquilo que o diabo está tentando fazer contra a tua vida, e você possa ter autoridade sobre os dias maus, porque os dias maus vão vir, gente. Se não veio para você até hoje, deixa eu te lembrar, vai vir, tá? Isso não é uma profecia. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não estava profetizando tribulação na vida de ninguém. Jesus não estava profetizando derrota na vida de ninguém. Jesus estava dando uma alerta: olha, no mundo você vai ter aflição, você vai passar por dificuldade, porque eu passei por lutas. Vão tentar te derrubar, vão tentar te destruir, vão tentar acabar com a tua vida, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se eu venci, você vai vencer também. Você está me entendendo? Então Jesus estava nos dando um alerta: o dia mau vai vir. E é por isso que você precisa entender a autoridade que você tem, o poder da palavra, para que você possa vencer o dia mau, para que você possa vencer a tempestade, para que você possa caminhar sobre as águas, que você possa voar como águia sobre as nuvens que está tentando te atormentar, para que você possa sair por cima e não por baixo. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Quando você entende a autoridade que está sobre a tua vida, você tem autoridade sobre os dias maus. Não que os dias maus não vá chegar na tua vida, mas os dias maus não vai ter o poder de roubar os teus sonhos. O dia mau não vai ter o poder de te paralisar. O dia mau não vai ter o poder de te destruir, de tirar o teu ânimo. Sabe por quê? Porque você vai entender que a alegria do Senhor é a tua força, e que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Porque os seus planos são planos de bem, são planos de paz e não de mal, para dar o futuro que você espera. Porque você vai entender: está difícil hoje, mas amanhã vai ficar melhor, porque o meu Deus é por mim e não contra mim. Isso é ter autoridade sobre os dias maus. É não caminhar por sentimentos, mas caminhar
pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a tua bússola, a palavra de Deus é o teu guia. Você pode dizer amém? Quantos abriram em 2 Coríntios capítulo 4? Nós vamos ler o versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha mais uma vez as primeiras palavras do versículo. O Deus desta era. Na Bíblia diga alguém aí, tem Deus com D maiúsculo? Alguém na sua Bíblia tem Deus com Deus maiúsculo? Tem Deus com D maiúsculo? O Deus desta era, que 2 Coríntios está falando aqui, capítulo 4, versículo 4, está falando do diabo. O Deus desta era tem cegado o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entenda que você está numa luta constante, como acabamos de ler em Efésios 6, e que o diabo é o Deus deste século, que tem cegado os olhos. Por isso que temos vivido tanta loucura nos últimos dias, coisas absurdas acontecendo, ao ponto de nós ficarmos assustados. Senhor Deus, daqui 10 anos como é que vai estar isso aqui? Coisas que nós nunca sonhamos acontecendo, sendo aprovada, e a maioria festejando. Porque o Deus deste século tem cegado o entendimento. Entenda, a sua luta não é contra a carne ou sangue, é contra o diabo, é contra os demônios, é contra as potestades. E você precisa entender a autoridade que está sobre a tua vida, para que você possa vencer e paralisar todas as obras do inimigo. Você está me entendendo? Você precisa entender que o Espírito Santo te dará ousadia para agir em autoridade. É o Espírito Santo que te dará a ousadia para agir em autoridade. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 13, versículo 34. Marcos 13, versículo 34. Nós vimos com quem nós estamos lutando. Nós vimos quem são os nossos inimigos, que estamos numa guerra constantemente. Agora precisamos entender a autoridade que está sobre nós, amém? Versículo 34 diz assim: é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Aqui é Jesus que está falando. Ele estava anunciando o que aconteceria nos fins dos tempos. Ele usou esse exemplo que ele estaria deixando a casa, mas ele estaria nos deixando um servo e nos dando autoridade. E aqui na palavra de Deus, neste versículo, o servo representa o Espírito, o vigia representa o Espírito Santo, e o servo somos eu e você. Ele nos deu autoridade e nos deixou o Espírito Santo. Isso aqui é uma parábola que Jesus estava usando para mostrar que um dia ele estaria indo embora, mas ele não nos deixaria um órfão, ele nos deixaria um vigia, que é o Espírito Santo, e ele estava dando autoridade aos seus servos para que eles pudessem dar continuidade à obra. Então Jesus estava dizendo isso, simplesmente anunciando aquilo que estava por vir. O homem simboliza Jesus, os servos, a igreja, e o porteiro, o Espírito Santo. Ele nos deixou o Espírito Santo e nos delegou poder. Ele nos delegou o poder através do Espírito Santo. Entenda que a autoridade que você tem sobre você não é por causa de você, mas é por causa daquilo que habita em você. Você está me entendendo? É aquilo que habita em você. É o Espírito Santo que te dá ousadia para agir em autoridade. Deixa eu te mostrar isso na palavra de Deus. Abre em Atos 1 agora. Atos 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. Olha o que está dizendo no versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo
Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Entenda que o Espírito Santo é o que te dá ousadia para agir em autoridade. O Espírito Santo é o que te dá força para agir em autoridade. O diabo não respeita você por causa de você, porque você é bonitinho, porque você é bonitinha, porque seu corte de cabelo é bonito. É por causa do Espírito Santo que habita em você. É por causa do Espírito Santo que ele respeita a autoridade, porque ele entende quem está por trás de você, quem está dentro de você. Então ele sabe que o lugar dele é debaixo dos seus pés e não sobre você. Mas você precisa entender que a autoridade está em você, para que o diabo possa reconhecer isso também. Amém? Um policial, ele não tem poder nele mesmo, ele tem poder porque existe algo por trás dele que dá base a ele, que dá respaldo a ele para que ele possa agir em autoridade. Quantas vezes nós estamos dirigindo e tem um policial mudando o trânsito, e ele está simplesmente com a sua farda, com o seu chapéuzinho, e ele está lá indicando, sem pegar nenhuma arma, sem nada, simplesmente com a mão, dando ordem para que as pessoas vá para o outro lado. E você vê caminhão enorme, carros enormes, e pessoas dirigindo em alta velocidade, que tem poder para passar por cima daquele policial, mas não passam porque respeitam a autoridade, porque reconhecem a farda, reconhecem o distintivo e sabem que aquela pessoa é uma. O policial não para o caminhão, o carro, no braço dele. Se ele tentar fazer isso, imagina o que vai acontecer. É a autoridade que está, é a farda, é o distintivo, e todo mundo respeita. Agora, se esse mesmo policial pegar um dia de folga dele e falar bem assim: vou ali parar um trânsito ali, que esse negócio está terrível, e está ali vestidinho assim, de terno e gravata como eu, ou de tênis, calça jeans, short, que agora é verão e tal, e está ali e resolve mudar o trânsito também, o que você acha que vai acontecer com ele? No mínimo umas 300 buzinadas na cabeça dele, até passar um doido por cima dele. Por quê? É o mesmo policial, mas a farda não está nele, então ninguém reconhece a autoridade. Então, enquanto você não reconhecer e não tomar posse da autoridade que está em você, o diabo jamais vai te respeitar. O diabo jamais vai te respeitar, porque ele respeita a autoridade que está em você. Você está me entendendo? Observe a vida de Pedro. Antes de ser cheio do Espírito Santo, quando Jesus estava sendo crucificado, ele não tinha ousadia nenhuma, muito pelo contrário. Aquele Pedrão fortão que cortou a orelha do soldado que tentou prender Jesus, quando ele foi confrontado por 3 mulheres, ele tremeu na base e começou a xingar: eu não sei quem ele é, eu não conheço esse Jesus, eu não sei quem ele é. Não, você faz parte de um deles. Eu não sei quem ele é. Sem autoridade e sem ousadia nenhuma, completamente sem ousadia e autoridade nenhuma. 3 mulheres confrontou ele e ele ficou louco ao ponto de xingar. A Bíblia fala isso, e ele fugiu, ele correu de medo, dizendo que não conhecia Jesus, ele não tinha autoridade e não tinha ousadia nenhuma. Mas depois que ele recebe o Espírito Santo sobre ele, depois que ele é cheio do Espírito Santo, depois que uma ousadia sobrenatural vem sobre ele, no primeiro sermão que ele prega, 3.000 almas aceitam Jesus. Olha a diferença de um homem que, quando ele foi confrontado, antes de ter o Espírito Santo dentro dele, ele foi confrontado por 3 mulheres, ele correu, ele fugiu porque teve medo. Depois que ele foi cheio do Espírito Santo, o primeiro sermão que ele prega, mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor. E logo depois, em Atos 3, versículo 37, versículo 38, eles perguntaram a Pedro: o que devemos fazer agora? Ele diz: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Viu como tudo mudou na vida de Pedro a partir do momento que o Espírito Santo veio sobre ele? Tudo mudou. A forma dele falar, a forma dele pregar.
Quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele teve uma ousadia, um poder e uma autoridade sobrenatural na vida dele. Antes ele negou conhecer Jesus, agora ele está pregando sobre Jesus e está dando ordem para que as pessoas sejam batizadas em nome de Jesus. Antes eu nem sei quem ele é. Agora ele está falando: sejam batizados, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Diga isso para o seu vizinho, diga isso para o seu vizinho: o Espírito Santo é o poder por trás da autoridade. O Espírito Santo é o poder por trás da autoridade. Você pode dizer amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Glorificar a Deus, porque o Espírito Santo que está sobre Pedro, que está sobre você também. O mesmo Espírito Santo que deu ousadia para Pedro e autoridade para Pedro está dentro de você também. Você pode glorificar a Deus por isso? A primeira ordem que Deus deu depois de criar o homem foi dar autoridade a ele. A primeira ordem que Deus deu depois de criar o homem foi dar autoridade a ele. Será por que Deus fez isso? Deus poderia pegar o homem, depois de criá-lo, e levar para um jardim e mostrar as maravilhas e falar: olha só, tudo que eu criei para você. Está vendo isso aqui? Pode comer à vontade, pode ficar à vontade, pode passear, pode nadar, pode fazer tudo isso. Olha só que maravilha que eu criei para você, porque Deus criou tudo que Adão precisava para depois criar Adão. Então Deus poderia mostrar as maravilhas e falar: fiz tudo isso por você, meu filho, porque eu te amo demais. Você é a melhor coisa que eu fiz. Você é a melhor de todas as maravilhas. Está vendo tudo isso aqui? Você ainda é melhor do que isso. Mas eu fiz isso aqui para que tudo isso aqui possa te servir. Deus poderia ter feito isso com Adão, mas a primeira coisa que Deus fez foi dar autoridade, porque Deus sabia que nós íamos precisar. Deus sabia que o homem ia precisar de autoridade. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Gênesis 1, 26 ao 28. E disse Deus, versículo 26: façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Preste atenção no versículo 28 mais uma vez. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai. Esse é o versículo tema do nosso ano: multiplicai, frutificai. Deus nos deu uma ordem para crescermos e multiplicarmos. Depois Deus vira e fala: enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa foi a primeira ordem de Deus ao homem. A primeira ordem de Deus ao homem. Nós acabamos de ver no versículo 26 que Deus criou o homem. No versículo 27, Deus fez ele a imagem e semelhança. No versículo 28, Deus abençoa o homem, dá uma ordem: crescei e multiplicai, sujeitai a terra e dominai. Deus nos dá autoridade sobre todas as coisas, tudo aquilo que se move, tudo aquilo que voa, tudo aquilo que se mexe. Deus fala: você tem autoridade sobre todas as coisas. Por isso que eu disse para vocês no início que não existe níveis de autoridade para o profeta, para o apóstolo, para o pastor, ou para o diácono, ou para o novo convertido. Deus deu autoridade para o homem, para a criatura de Deus.
Todo aquele que é nascido de mulher e reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, tem direito a essa autoridade. Essa autoridade é sobre mim e sobre você. Deus deu autoridade ao homem porque sabia que você e que eu íamos precisar de autoridade. Que nós estamos numa luta constante. Que o Deus deste século tem tentado cegar o entendimento dos incrédulos, para que não possamos entender o evangelho da glória de Deus. E por isso que Deus nos dá autoridade, é por isso que eu estou aqui hoje, para te lembrar quem você é em Cristo, com o Espírito Santo que deu ousadia e força e autoridade a Pedro, é o mesmo Espírito Santo que dá em você, e o mesmo Deus que criou Adão e soprou o Espírito de vida, o DNA de Deus dentro de Adão, é o mesmo Deus que soprou o DNA dele dentro de mim e de você. Então a mesma autoridade que Deus deu para Adão, a mesma autoridade que Deus deu para os discípulos, a mesma autoridade que Deus deu sobre Pedro, e o mesmo Espírito Santo que habitava em Pedro é o mesmo Espírito Santo e é a mesma autoridade que hoje está sobre mim e sobre você, para vencermos os dias maus, para paralisarmos todas as obras do inimigo na autoridade do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Alguém aqui está entendendo essa palavra nessa noite? Essa mensagem é para que você saia daqui hoje como um leão. Essa mensagem é que você saia daqui de peito estufado e cabeça erguida, sabendo que o diabo não tem poder de te paralisar, não tem poder de brincar com a sua vida, não tem o poder de brincar com a tua casa, não tem o poder de brincar com os teus projetos. Deus não te chamou para a derrota, Deus não te criou para o fracasso, Deus não te criou para estar embaixo, Deus te criou para estar em cima. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci. Você pode passar por dificuldade, você pode passar por um vale, mas não viva no vale, porque não é o lugar que Deus te predestinou para estar. Você pode dizer amém? Você precisa entender que Deus te criou a imagem dele e te deu autoridade. Nós fomos criados à imagem de Deus, semelhança de Deus. Lembra que eu falei no início dessa mensagem? Deus espera que você governe o seu mundo, que nós governamos a terra, da mesma forma que Ele governa o céu. A mesma autoridade que está em Deus está em mim, em você também. Você está me entendendo? Você é imagem e semelhança do Deus vivo. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmos, eu estou quase terminando. Salmos, capítulo 8, versículo 4 e versículo 5. Versículo 4, pergunto: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Versículo 5, mais uma vez: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais. Outra versão diz que Deus nos fez pouco menor do que anjos. Tu o fez pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Sabe o que quer dizer isso, meu querido? Que a mesma autoridade que está em Deus está em você também. Isso quer dizer que a mesma autoridade que está em Deus está em você também. Porque Deus te fez a imagem e semelhança dele. E aqui em Salmos, Davi está glorificando a Deus, porque ele veio e fala no versículo 4: quem somos nós para que o Senhor pense? Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Mas o Senhor o fez um pouco menor do que o Senhor, e deu autoridade, coroou ele de honra e de glória. Isso quer dizer que a mesma autoridade que está em Deus está em você também. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 1 João 4,17. 1 João 4,17. Eu tenho falado isso muito aqui. 1 João 4,17. Enquanto você abre, diz assim: a palavra de Deus diz em 1 João 4,17 que assim como Ele é, nós somos neste mundo também. Nós somos nesta era
presente. Então a mesma autoridade que está em Deus, a mesma autoridade que estava em Adão, a mesma autoridade que estava em Pedro, a mesma autoridade que está em Jesus, é a mesma autoridade que está em você também, porque assim como Ele é assentado à destra do Pai, assentado à destra do Pai é lugar de autoridade, é lugar de poder. Se Ele está sentado, você também está sentado lá com Ele, porque a palavra de Deus diz que Deus nos fez assentar nas regiões celestiais, de acordo com Efésios 2, 4 e 5, Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões celestiais. Então a mesma autoridade que está em Jesus está em você também, neste mundo presente, nesta era presente. Então é hora, meu amigo, de você se alegrar, porque não existe mais nada que tem poder de te paralisar, porque tudo aquilo que estava em Jesus está em você também. Você pode dizer amém? Lucas 10, 19, Jesus dá autoridade aos discípulos. Eu falei que no início essa é uma mensagem que tem muitos capítulos. Por que eu tenho usando muitos exemplos? Porque eu quero que você entenda que isso aqui não é uma loucura do PJ. Isso aqui não é a loucura do pastor que dormiu demais ontem e está achando que agora ele é o Superman. Não, isso aqui é a palavra de Deus para a tua vida, para que você vença os dias maus, para que você vença o diabo que está tentando te matar, te roubar e te destruir em todo momento. Você está me entendendo? Lucas 10, 19, Jesus diz assim: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e paralisar toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que vos dou o quê? Poder. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e paralisar toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aqui está o segredo, meu querido, para vencermos o dia mau. Aqui está o segredo, meu querido, a autoridade que está sobre mim e você, para vencermos o dia mau, para paralisar todas as obras do inimigo. Não é paralisar algumas, é para paralisar todas as obras do inimigo, para paralisar todas as obras do inimigo. É por isso que eu disse que o diabo não quer que você entenda isso, porque você vai fazer o quê? Você vai usar contra ele, você vai parar aquilo que ele está tentando fazer contra a sua família, contra a tua igreja, contra a tua casa, contra o teu trabalho, contra os seus familiares que estão em outro país. Por isso que o diabo não quer que você entenda, porque você vai fazer o quê? Você vai paralisar os planos do diabo. Você pode dizer amém? Aleluia. Essa palavra poder neste versículo no original grego quer dizer exousia. Exousia, que quer dizer habilidade, privilégio, força, capacidade e competência. É tudo isso que está sobre a sua vida: habilidade, privilégio, força, capacidade e competência. Você pode dizer amém? Último versículo e nós terminamos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo versículo 1 e versículo 7. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus te deu poder, querido. Deus não te deu espírito de medo. Não tenha medo daquilo que o diabo está tentando fazer na tua vida. Não pensa que o diabo está vindo para te atormentar e para acabar contigo e que você não tem saída. Não pense que você é um cachorrinho sem dono. Não pense que você é um pobre coitado, porque Deus não te deu espírito de covardia, Deus não te deu espírito de medo, Deus te deu espírito de poder, para pisar serpentes e escorpiões, para paralisar todas as obras do inimigo. E você pode dizer, de acordo com Filipenses 4,13, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, eu posso todas as coisas em Cristo que me dá poder, eu posso em todas as coisas na autoridade que eu tenho
através do nome de Jesus Cristo, porque Deus não me deu espírito de medo, mas espírito de poder. A mesma autoridade que está em Deus está em mim também, e Ele espera que eu governe o meu mundo da mesma forma que Ele governa o céu. E de acordo com Romanos 4:17, eu tenho poder e autoridade para chamar à existência tudo aquilo que não existe, para paralisar todas as obras do inimigo, para chamar aquilo que eu quero ver transformado, para chamar aquilo que eu quero ver mudado, para chamar aquilo que eu quero ver salvo, para chamar aquilo que eu quero ver vivo, para chamar aquilo que eu quero ver construído, e também para paralisar todas as obras do inimigo. Você pode dar um glória a Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia.